Olá, olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Que coisa boa, mais um tema bacana, mais um papo bem legal que teremos hoje. E eu tô bem feliz por isso, tô bem feliz. Olá, boa noite, Gabriel. Aproveitar esse momentinho pra gente chamar aí os nossos amigos. Olá, Yasmin. Eu sugiro que vocês chamem aí os amigos, porque hoje a gente realmente vai ter um tema bem bacana, informações bem importantes. Então vamos aproveitar aí esse momentinho. Eu já vou aproveitar aqui e chamar os nossos amigos para que participem da nossa live hoje, que sinceramente show de bola, viu? Show de bola mesmo. Tô aqui mandando para os meus amigos. Vamos lá. Oi, Nancy. Beijo, meu amor. Eita, que saudade de você. Que saudade de você. Muito feliz de você estar aqui conosco. Tô dizendo, vamos aproveitar 5 minutinhos pra gente estar chamando nossos amigos. Quem não sabe chamar ainda, embaixo você vê que tem alguns botõezinhos e um deles é tipo uma setazinha. Quando você clica nessa seta, aparecem vários amigos, todos os seus amigos, na verdade, né? Então vamos aproveitar aí esses minutinhos para chamar os amigos, porque, gente, a nossa live hoje tá muito top mesmo. A gente vem falando sobre intolerância religiosa, que por si só já é um tema bem eu não quero chamar de polêmica, porque eu não quero fazer disso uma polêmica, mas eu quero falar que é um tema importante e que a gente precisa sim debater juntos com a sociedade. Olá, Mica, bem-vindo. Ricardo, deixa eu ver quem mais aqui. Duda, boa noite. Jaqueline, Hugo Felipe, meu amor, boa noite. César, que coisa boa tê-lo aqui. Tô feliz, meu compadre. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo. Saudades, viu? Saudades. Elton, um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite por estarem aqui. Então, gente, eu tava falando. Vamos aproveitar 5 minutinhos para que a gente possa chamar nossos amigos, porque a nossa live hoje tem um tema muito importante e eu vou estar com um professor que é mestre, é doutorando e a gente, em ciência da religião. Então a gente vai falar com quem tem propriedade. Quero pedir coração, eu gosto. Manda coraçãozinho pra mim, gente. Manda coraçãozinho. E aproveita aí para chamar os amigos, para não perder essa live de hoje não, tá? A gente precisa muito falar sobre esse tema. Adalto, querido, um grande abraço. Clau, vocês queridos, sempre conosco. Ana Karina, Zenaide, meu amor, minha parceirona. Sulamita, que bom que você tá aqui. Gabriel Roberto, que coisa boa que você tá aqui. Tá aqui do meu lado também, minha produção. Minha produção. Olá, Genice, minha linda, que bom que você tá aqui. Feliz de vocês estarem aqui. Aos que não me conhecem, eu sou Fabíola Maciel. Na verdade, eu tenho uma militância aí de 15 anos no segmento da pessoa com deficiência, né? Nós temos um trabalho social que carrega o nome do nosso filho, né? Instituto Arthur Vinícius. E a gente começa uma nova caminhada e a gente tem trazido temas, tem trazido pautas de grande relevância social, porque, na verdade, o que a gente quer é que o nosso canal seja um canal de voz, para todos e todas, né? Então, trazemos vários temas e é esse mesmo nosso objetivo, tá? A gente tem uma caminhada que está pautada em alguns segmentos, né? Eu busco a representatividade, o segmento da pessoa com deficiência, o segmento da pessoa idosa e a mulher, a mãe, a cuidadora, a mulher em sua plenitude. Que, inclusive, hoje a gente está comemorando, é o dia da, acho que, visibilidade lésbica. Salvo engano, é esse o dia. Eu fiz uma homenagem lá
E é esse o nosso papel, é esse o nosso querer, é poder estar representando todas as mulheres em sua plenitude. Beijo para Shell que já esteve aqui com a gente. Shell linda, Shell Bronze, que fica lá no Ibura, tá? Shell, deixa aqui o teu Instagram, para quem ainda não conhece, conhecer lá o espaço dela. Bem lindo, bem chique. Shell é chique, uma mulher empoderada que esteve aqui conosco, trazendo uma mensagem de otimismo maravilhosa. Minha tia no Rio de novo. Ai, como eu fico feliz quando ela está aqui. A benção, titia. Sempre digo isso, a benção, titia. Bom que você está aqui comigo, fico feliz. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Letícia. Ai, gente, eu quero mandar um beijo para todos e agradecer. Vamos chamar o professor, não é? Vamos lá, porque a gente tem muito papo hoje. A gente tem papo. E como eu disse, estou muito honrada de trazer uma pessoa de tamanha capacidade num assunto, de tamanho estudos no assunto. Professor Ricardo Jorge, olha que felicidade tê-lo aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo, professor. Que coisa boa. Gente, deixa eu primeiro falar, de novo, eu primeiro sendo fã, não é? Professor Ricardo Jorge, eu quero só ler um pouquinho dele, tá? Mestre e doutorando em Ciências da Religião, membro da Academia Cabense de Letras. Foi meu professor no curso de Pedagogia. É aquele professor que a gente carrega no coração. É uma pessoa muito especial, super inteligente. E eu estou muito honrada em você ter aceito o meu convite. Quero primeiro te agradecer, você está aqui comigo, tá? Então, professor Ricardo Jorge, e eu queria que você pudesse aí começar nos saudando. E eu primeiro dizendo que estou aqui, sua fã, sua aluna, que sempre serei, e feliz demais da gente estar aqui, abordando um tema que para tantos é polêmico, né? A gente vai falar sobre intolerância religiosa, mas que, na verdade, o meu objetivo é que a gente possa estar falando de temas importantes para a sociedade, que a gente possa, sim, estar trocando esses debates. Eu tenho disponibilizado os meus canais para exatamente um canal de voz a todos e a todas. E claro, que a gente precisa também falar sobre um ponto grande de preconceito, que é a questão do preconceito, da intolerância religiosa. Professor, muito boa noite. Boa noite, Fabiola. É um prazer para mim, viu, estar com você. Primeiro, quero parabenizar, né, porque eu conheci você, né, na faculdade, né, quando você fazia pedagogia. E aí, você sempre teve uma história com a militância, né, e a história do seu filho, né, com o Cláudio, né, os dois ali, mas você abre a sua causa, levantou uma bandeira, está aí. Eu fico muito feliz em saber que vai ter uma pessoa que está disposta a pagar o preço, levantando uma bandeira, né, em fazer políticas públicas. Isso. Né, em políticas públicas. E aí, eu estou aqui por isso. Né? Eu sou recifense, nasci no Recife, sou cidadão recifense, sou da Caxangá, saí do Recife, da Caxangá, aos 6 anos, vim para a Cidade do Cabo. Hoje, com 48 anos, eu recebi já o título de cidadão cabense aqui, né? Porque minha história foi construída aqui, mas meu coração, eu tenho um carinho muito grande por Recife, né? E Recife, a capital pernambucana, merece pessoas que, de fato, não vejam a oportunidade de entrar na Câmara para se promover em busca de empregos, mas sim, né, na essência do que é o legislador, que tem que ser um legislador, fazer políticas públicas, coisa que você já faz, sem ter a candidatura, né? Sem ser participar do Poder Legislativo. É por isso que eu estou aqui, né? Eu acho que... E a gente discutir também essa questão, eu acho que é uma questão importante. A gente está num momento, sabe, Fabiola? O mundo está muito polarizado, sabe? Sim. As pessoas estão perdendo a oportunidade de conversar, de dialogar, sabe? E eu acho que a gente conversando
a respeito da intolerância religiosa, eu me sinto na obrigação, enquanto cientista da religião, em dialogar, em trazer isso, mostrar para as pessoas de que o ato de eu entender, compreender o outro, do ato de eu aceitar a verdade do outro, eu não vou perder a minha. Pelo contrário, né? Eu consolido mais a Isso, minha. isso mesmo. Não é isso? Então, as pessoas parecem que elas... E é justamente isso, quer dizer a todos e a todas uma coisa. Né? A gente vai estar discutindo, conversando. Necessariamente, você pode concordar ou discordar. O mais importante é que a gente dialogue, que a gente se Exatamente. coloque, que a gente possa trocar figurinhas e aprender nesse processo, né? Agora a gente não pode perder esse processo do diálogo. Isso. Eu tenho dito sempre aqui que eu literalmente abri as minhas mídias para todo um espaço de voz e vez da sociedade, porque eu acho que existe essa grande vontade. É como se fosse um grito preso na garganta de tanto que a gente tem para falar e para colaborar, para melhorar a nossa cidade, e a gente não tem oportunidade, não é? No meu segmento, especificamente, o que eu represento, luto e, enfim, sou militante, a gente não tem nem representatividade, para você ter uma ideia. São 39 vereadores e nós não temos nenhum que tenha que seja representante do segmento da pessoa com deficiência. Né? E a gente precisa, sim, disso. Nós temos a nossa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que eu sempre digo, uma lei linda, tá? Mas que precisa ser, de fato, primeiro, conhecida, divulgada e aplicada. Então, muitos dos nossos direitos nós não conhecemos. E nessa esfera, e nessa conjuntura, a gente fala da pessoa idosa, a gente fala da mulher, né? Eu não tenho como, eu sendo mulher, eu não levantar essa bandeira, né? De mulher, de mãe, né? A grande maioria dessas mães de pessoas com deficiência são mães solo, né? A maioria abandonadas pelos seus companheiros, a maioria mães anuladas e que se veem sozinhas, né, em realidades que a gente realmente não imaginava. Então, de fato, a gente precisa buscar essa representatividade, né? Buscando a força dessa mulher, trazendo a força dessa mulher. E eu fico feliz quando eu vejo aqui os comentários do pessoal. Eu fico muito tocada. Eu tenho 15 anos de militância, nunca fui política, apesar de fazer política, né? Mas eu nunca tive nenhum laço, nenhum convívio com a política, mas e sempre fui chamada, sempre fui chamada, mas dessa vez eu tive um toque diferente e eu resolvi seguir o meu coração, e é o que eu estou fazendo. Né? Mas eu digo a todos, eu não consigo sozinha. Né? Eu preciso que vocês venham comigo para que a gente possa, sim, mudar as realidades, que a gente possa, sim, fazer inicialmente o nosso planejamento de campanha, que eu tenho chamado todos e todas para que participem, porque a gente precisa fazer isso diferente. Né? E para a gente fazer diferente, a gente tem que estar junto. Né? Essa Sim. política velha aí, essa a gente já conhece. Essa aí não interessa mais a gente. Tem que ser essa nova política que a gente tem que construir juntos. Então, assim, juntos, eu digo, eu e vocês, que estão aí do outro lado, que estão nos vendo, e a gente precisa, sim, de fazer isso juntos. E eu quero muito fazer isso junto com vocês. Eu quero e sei que posso ajudar, eu sei que posso, mas eu só não posso sozinha. Tem que ser junto com vocês têm que vir junto comigo. Né? Mas vamos lá. Olha só, a gente tem um tema hoje. Eu te confesso que eu estava ansiosíssima por essa live de hoje. Não vou nem falar pelos últimos acontecimentos, porque a gente tinha marcado essa live antes, né? Foi uma grande coincidência. Mas, afora os últimos acontecimentos, eu estava bem ansiosa para que a gente pudesse falar sobre isso, porque toda a minha fala sempre vem em cima do preconceito, né? E são muitos, e são tantos, e são grandes, né? E hoje a gente também vem falar sobre isso. Quando a gente vem falar da pauta da religiosidade, infelizmente, a gente vem falar sim, de intolerância, de preconceito, de falta de respeito, de não aceitação. A gente vem falando de sentimentos que a gente quer muito que as pessoas entendam
que não tem mais lugar para você nesse mundo, né? Porque eu chamo sempre de uma rede do bem. A rede do bem, ela vem crescendo e não tem mais lugar para o teu preconceito, né? Não tem mais lugar para essa sua falta de empatia. E o que a gente quer é espalhar isso pelo mundo, né? Para que essas pessoas que são tão carregadas de preconceito comecem a ver o outro como uma pessoa, né? Tirando suas características, suas ideologias políticas, religiosas, mas que sejam respeitados como pessoas. Eu acho que essa é a minha maior bandeira, sabe? É a bandeira realmente dos direitos humanos. E ver a coisa é tão séria que a gente começa falando do dia especial, 21 de janeiro, não é isso? Que foi instituído o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Você vê, é uma coisa tão grande que a gente precisa ter um dia para que seja despertado as pessoas. A gente precisa ter uma lei, que a gente vai falar dela já já, mas a gente precisa ter um dia para que se possa dar uma corda para quem está aí do outro lado. Não é isso, professor? Isso. Aí, dentro da sua fala, né, que você trouxe para a gente, é o seguinte, eu gostaria de começar, gente, o que é intolerância religiosa, né? Na verdade, intolerância religiosa, como você estava colocando aí, é o ato de discriminar, de ofender, de preconceituoso, de tratar pessoas que não têm a mesma religiosidade do que a gente tem, né? Primeiro, eu quero que vocês entendam também que a religião é um elemento da cultura. A gente assimila isso, né, do meio social onde a gente é constituído enquanto instituições aí, família, tal, a gente adquire, a gente traz isso, né? E eu quero também deixar bem claro para todos e para todas que existe uma diferença muito grande entre religião e espiritualidade, né? Que são duas coisas distintas. A gente está falando aqui sobre a intolerância religiosa como ato de discriminar, o ato preconceituoso, né? Porque também na história da humanidade, né, existem as religiões que são excluídas, né? As religiões afro-brasileiras. Você vê que as relações das pessoas que são de religiões de maioria, elas conseguem se comunicar mais fácil, mas quando chega a religiões que tem um número menor de adeptos, existe uma dificuldade maior dessa comunicação, né? E em alguns momentos existe ainda uma forma de endemonizar essas religiões, né? Aí vem a questão do preconceito também da cor, aquela coisa toda. Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: então, o ato, se eu sofrer algum tipo de ato de intolerância religiosa de qualquer outra pessoa, existe lei, já, tá certo, onde respalda. Existe um 0800, tá certo? Existe um número que o cidadão pode ligar, que é o Disque 100, tá Sim. certo? Vou até Que é digitar do aqui Ministério dos Direitos Humanos, Sim. que é dos Direitos Humanos, né? O Ministério. E qualquer pessoa que se sentir discriminado por alguma atitude em relação à questão da religiosidade, ela pode ligar, mas isso não resolve as questões. O que a gente pode, o que eu quero conversar, como é a proposta da gente poder conversar hoje sobre essa questão, né? Veja que, como você colocou, o dia da intolerância, a não tolerância religiosa, esse dia é comemorado por quê? Porque aconteceu justamente um processo na Bahia, um ataque a um terreiro, né, onde a mãe de santo, né, aquela história toda que eu tenho muita coisa para falar e eu vou fazer só aqui nessa hora. E aí, esse dia se tirou, né, ela foi vítima no terreiro, né, e aí tirou esse dia para a gente poder fazer uma reflexão do que seja intolerância religiosa. A gente está num momento muito difícil, sabe, Fabiola, que as pessoas, elas têm um discurso, a impressão que eu tenho muitas vezes, elas querem dizer a sua verdade, mas ela não permite que o outro diga a sua verdade, né?
eu vou dizer uma coisa, a gente só vai resolver a questão da intolerância no Brasil se a gente compreender que não existe uma verdade, existem várias verdades. Aí eu vou perguntar a você, Fabiola, você já fez algum intercâmbio? Não, não, Você sabe o que é um intercâmbio? não. Veja, o governo do estado de Pernambuco Sim, promove intercâmbio, né, com os alunos do estado, sim, do sim, ensino sim. médio. Eu acho isso maravilhoso. Criando Sim, sim. adolescentes, jovens de periferia, de escola do estado, sem nenhuma perspectiva, passa 3 meses fora do país, aqueles alunos que tiram as melhores notas, ou espanhol e inglês, e vai ter uma experiência, né? Geralmente vão 300, 400 alunos. Eu acho esse projeto, sabe, Fabiola, maravilhoso, porque Perfeito, assim, perfeito. esse projeto, e eu tenho percebido, visto, acompanhado, de fato são meninos de periferia, meninos que vivem na Isso, marginalidade. Não é menino de classe média alta, de pais que ganham 5 mil reais por mês. Não, é pais assalariados. Você vai estudar isso. tudo isso, você vê isso. Eu acho isso grandioso. Mas vamos lá, onde eu quero chegar. Quando você se dispõe em aprender uma língua, não tem como você querer falar o inglês sem você estudar a história dessa cultura, dessa língua, onde ela está, onde ela se situa, onde ela. Não é isso? Pois Exato. bem, quando um adolescente desse sai da sua cidade, do seu estado, do seu país, e vai para um intercâmbio desse, com tudo pago pelo Estado, né, estadia, vê que coisa maravilhosa. E isso é um resultado muito positivo na formação desse adolescente, desse jovem. Né? A gente vai daqui a 10, 15, 20 anos, nós vamos sentir esse reflexo desses meninos que conheceram outro mundo, no sentido de entender que o mundo não será aquela vida de dificuldades, que ele pode romper tudo isso e se promover. Mas vamos lá. Esses adolescentes jovens saem daqui de Pernambuco, foram para lá, eles foram com data, hora de ida e também foram com data e hora de volta. Sim. Ou seja, todo intercâmbio você tem dia e hora para ir e hora para voltar, tá bom? Ok, imagine se algum aluno desse que fazer o intercâmbio, ele já fosse fechado para aprender a cultura daquele povo. O intercâmbio perderia o quê? O sentido. Não é verdade? É, Porque o intercâmbio, quando eu vou para o intercâmbio já fechado, para o diálogo aberto para aprender, o que é que vai acontecer? Eu não vou aprender. Quando eu vou fechado, eu já vou com um ranço preconceituoso. Né? Então, um dos primeiros passos para que eu faça um intercâmbio e obtenha sucesso aprendizado é eu ir aberto para aprender o novo. O que eu nem sei que eu vou aprender direito. Né? Eu costumo dizer que a gente perde a oportunidade de aprender com pessoas que têm outras religiões, que está do meu lado, que trabalha comigo, que convive comigo, porque eu estou fechado. verdade. E quando eu me fecho, eu não aprendo. E aí, eu queria compartilhar somente uma ideia. Né? Eu ouvi no canal, um canal religioso católico, da Canção Nova, na Rádio Canção Nova. O padre Marciano Marcineiro falou sobre as diferenças entre o diálogo interreligioso. E ele vai trazer para a gente justamente esse intercâmbio entre diversas religiões. E ele vai dizer, ele indaga assim, né? Oh, você sabe que é o intercâmbio? Quem faz intercâmbio tem que ir aberto para poder aprender sobre a cultura do outro. Isso. Né? Agora, a gente pode fazer esse intercâmbio se você sair do seu lado. Talvez no local onde você trabalha tem lá alguém de outra religião. Mas aí a gente conversa sobre tudo. E tem alguns ditados que são ultrapassados que diz política e religião não se discute. Quem disse? A gente não está falando em discussão, a gente está falando em diálogo. Sabe o que é diálogo? O Exatamente. significado disso, É bem diferente dialogar é mesmo. eu falar e eu dar a oportunidade de você também falar. De Exatamente. eu replicar, você também falar. Então, dialogar
é a gente conversar, a gente se posicionar. E outra coisa, o diálogo ele não tem obrigação, Fabíola, de eu querer trazer uma verdade e convencer você dessa verdade, não. Eu só vou te colocar a minha compreensão Sim. sobre a minha verdade. Aí veja como é rico, Fabíola. A riqueza, quando a gente promove esses intercâmbios sem sair do lugar. Quando eu falo do lugar, é do ambiente da gente estar todos os dias. Veja como é importante a sua forma de dialogar, onde você traz diversas temáticas, onde você possibilita a conversa e o diálogo, onde você não traz verdades absolutas, onde você possibilita o diálogo, onde as pessoas podem, através desse canal que você abre, propor possibilidades, né? E eu, como cientista da religião, eu sou historiador, pedagogo, tá certo? Mas eu sou historiador, quero parabenizar todos os historiadores, que hoje também é dia do Hoje é o dia historiador. deles, Não isso. é? Eu quero também. Mas, Só te atrapalhar um minuto e mandar um grande abraço ao poeta Edgar Diniz, que está aqui conosco. E ele é um historiador e é um abraço para você. e eu quero dizer para todo mundo que está aqui, eu não quero trazer muita teoria, e não vou trazer teoria, eu vou trazer uma conversa, um bate-papo, um diálogo na perspectiva de dizer o seguinte: é porque a gente perde a oportunidade de aprender no local onde a gente está, com as pessoas que a gente convive, no cenário que a gente vive, permitindo aprender através do diálogo. Onde a gente pode desarmar e entender que a minha verdade é minha. Isso. E aí, mas eu posso aprender com a verdade de Fabíola. Né? Porque, veja só, existe 4 tipos de conhecimento. Conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, já disse, teológico, o conhecimento empírico e o conhecimento científico. Veja, quando a gente vai para a fé, né, o conhecimento religioso, né, é a coisa, ele não precisa ser provado. As experiências das pessoas, elas não precisam. Então, veja, eu tenho uma forma de me aproximar a Deus. Se eu botar meu joelho me sentar aqui na minha cama, me ajoelhar e orar a Deus. Outras pessoas podem pegar um terço e se achegar a Deus. Outras pessoas podem botar um copo d'água em cima da TV e se achegar a Deus. Outras pessoas podem fazer uma prece e ir para uma procissão. Outras pessoas podem subir de joelho numa escadaria. Isso é fé. Cada um tem a sua verdade, cada um tem uma forma de se chegar a Deus. Né? Então, essa riqueza que nós temos na perspectiva religiosa é que a gente precisa compreender, Fabiola, que cada um tem a sua forma. E tendo a sua forma, a gente pode dialogar. O que me preocupa muito agora, nesse momento, sabe, Fabiola, é muita gente usando o discurso religioso para fazer uma afirmação ou entrar na esfera política. Exatamente. Eu não quero entrar por essa questão. Eu quero até apresentar a minha última obra, que eu publiquei o ano passado, esse livro, pela editora Bagaço. Esse livro aqui, o título é Pode Confiar, Ele é Crente. As eleições municipais no Cabo de Santo Agostinho. Tá certo? Pode confiar, ele é crente. É isso? Pode confiar, ele é crente. As eleições municipais no Cabo de Santo Agostinho. Sabe por quê? Na verdade, Fabiola, foi o resultado da minha dissertação do mestrado, né, lá na Unicap. Na verdade, eu fui pesquisar isso porque eu percebi, sabe, Fabiola, que nos últimos anos a corrida de alguns líderes religiosos para pleitos eleitorais na minha cidade. Eu fiquei abismado com essa postura, né? Tal. Deixando bem claro para todo mundo aqui, eu acho que todo cidadão tem direito de se lançar qualquer pleito. Eu não estou aqui dizendo que ninguém tem, não. Mas o que eu observo não é o cidadão. O que eu observo é os títulos que eles construíram na vida religiosa que eles estão trazendo para a esfera política. Mas tudo bem. Agora vamos lá. Onde eu quero discutir com vocês essa intolerância. Eu vejo muito perigo, porque se esse líder religioso ele for politizado, beleza. Ele não vai trazer seus dogmas
do seu grupo religioso para a esfera política, para dentro da Câmara. Eu acredito que não. Mas se trouxer, isso é um perigo. É um Mas, perigo. entretanto, para a gente dialogar sobre, para a gente compreender, para a gente não reproduzir, Fabíola, eu vou te explicar. Muitas vezes a gente reproduz a intolerância, a gente nem se percebe. Quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, quando eles começaram, em 1530, o processo de colonização, eles trouxeram os jesuítas para impor sua religião, não é isso? Depois, quando eles foram escravizar os negros, trouxeram da África, botaram os negros nas senzalas presos, e o senhor do engenho mandou botar a santa, que ele era devoto da Igreja Católica, ele tinha a capela do lado da Casa Grande, botar a santa também dentro da senzala. E aí os negros, para agradar o senhor do engenho, para não ser pisoteado, eles começaram também a ficar em frente da santa e mostrar ritual para a santa. É aí onde começa o secretismo religioso, né, onde a gente vê, é costume a gente ver algumas santas da Igreja Católica em alguns terreiros brasileiros, né, por causa desse processo aí. O que eu quero dizer é que na história, às vezes a gente traz algumas características de imposição religiosa também, sabe? Isso na família, nessa reprodução, né? Sim, Porque a gente foi catequizado, mas a gente não. Quando a gente dialoga a questão da religiosidade dentro das famílias, a gente não traz a história das religiões, o surgimento delas, por que a religião surge, qual a diferença da religião para a espiritualidade. A gente não oportuniza nossos filhos, a nossa família, a cada um se encontrar com o que acha mais conveniente, melhor, o que sente melhor para cada um. A religião sempre é uma imposição, infelizmente, né? Mas mesmo que ela seja imposição, mesmo que essa religião ela seja imposta para a gente tem que ter muito cuidado, Fabiola, em a gente também não reproduzir isso. Então, eu sou cristão, quando eu falo cristão, católico ou protestante, eu sou de uma religião afro-brasileira, eu sou pai de santo, eu sou um bandista, eu sou espírita, ou seja, eu, independente da religião que eu professe, por que eu não começar a dialogar? Assim, como curiosidade, ou como eu querer aprender sobre a religião do outro colega e dialogar como é que surge a tua religião, quais são os dogmas da tua religião. Isso é importante. Tem gente que, eu costumo dizer, quando eu vou fazer as palestras, conversar um pouco sobre essa questão, se eu estivesse na academia, eu ia trazer um bocado de teóricos. Eu não estou aqui, eu estou aqui conversando com você, é só um diálogo, um bate-papo. Eu quero dizer o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, olha, quando você se permite dialogar sobre a religião do outro, e até a sua também, você começa a acreditar mais a sua se fortalece mais. Você começa a acreditar mais na sua, né? Porque você começa a ver algumas fragilidades da religião do outro. do outro, Aí você isso vai mesmo. respeitar a religião do outro, né? E aí você vai conhecer outra, e você conhece outra e outra. E quando eu percebo, Fabíola, que a religião é uma questão cultural, e aí se fortalece mais ainda. E isso faz com que, sabe, Fabíola, eu vai me permitir que eu veja o outro como ser humano, como pessoa, né, como gente, como cidadão, e isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa até melhor. Eu vou olhar para o outro com uma diversidade cultural imensa. Né? Então, veja a importância. Então, na minha concepção, a gente só consegue vencer a intolerância religiosa não só ligando para o Disque 100, para a Secretaria de Direitos Humanos, não. Se você precisar, você liga. Mas eu acho que nós que formamos opiniões, nós professores, você, com esse trabalho magnífico, que trabalha também dentro dessa perspectiva, não só religiosa, mas quando a gente está falando de intolerância, a gente está falando de discriminação, e você trabalha com a deficiência e você sabe que está dentro da mesma linha, que é um trabalho árduo muitas vezes, porque a gente reproduz isso. Eu sempre digo assim, gente, eu sempre falo, sabe, Fabiola, quem era que levava o negro para o tronco? Quem era que levava? Era o capitão do mato. O capitão do mato, ele era o quê? Negro, não era isso?
Mas por que ele levava o negro para o tronco? E, às vezes, essa atitude daquele capitão do mato, a gente faz isso no nosso cotidiano. Né? Gente, é importante, você professa uma fé, você faz parte de um grupo religioso, isso é importantíssimo. Né? Eu vou dizer uma coisa a você, a igreja, a religião tem ajudado muito. Olha, a religião tem feito um trabalho maravilhoso na perspectiva social, Sim. belíssimo. Mas aí a gente não pode reproduzir posicionamentos intolerantes em relação à postura da aceitação de um outro que não professa a mesma fé que, né, que a gente professa. Tem uma coisa que eu observo muito, que muitas pessoas, eles, em nome da fé, se escondendo atrás da sua crença, eles, na verdade, eles escondem o seu preconceito, né? Em nome da crença, eles Eu não estou te escutando, Fabiola. Não está me ouvindo? Meu celular tocou. Aí eu acho que. Veja se volta agora. Pessoal, vai dando um feedback a mim. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Digam aí a mim, vocês estão me vendo? Que a conexão com o professor caiu. Eu vou voltar lá. Mas vocês estão me vendo? Dá aí o feedback para mim, gente. Tá, não é? Então, deixa eu tentar de novo a conexão com o professor. Pronto, acho que agora vai dar certo. Estão me ouvindo bem, né? Olá, Moisés. Bia, beijo para você. Beijo para vocês. Oi, Pedro. Agora. Tá me vendo e me ouvindo? Sim, agora estou. Agora tá, né? O que eu estava falando é que muitas pessoas, eles, em nome da religião, eles usam isso em nome da religião, mas, na verdade, eles estão ali escondendo o seu preconceito, né? Verdade. Eu tenho essa visão. Eles usam a religião, mas na verdade o que eles têm ali é um grande preconceito, aquilo ali é dele, é pessoal, e ele se esconde na igreja, enfim, na religião que ele tiver. Olha, a gente está com uma pauta aqui muito massa, e a gente vamos assim, que eu quero muito ouvir sobre isso. Tem uma pesquisa bem bacana, que inclusive eu quero dizer a fonte para vocês, é o site Brasil de Fato, tá? Para quem quiser depois ir lá e dar uma pesquisada e se aprofundar no assunto. Então, ele traz uma reflexão sobre o nosso país, que é o Brasil, ele é um país laico, né? Ele quer dizer que oficialmente ele é imparcial em relação a questões religiosas, né? Aí eu faço essa pergunta. Deve se manter imparcial quando o assunto for a fé alheia? Veja só, Fabiola, sim, veja. Existe, eu costumo dizer, né, que a intolerância, como você falou, muitas pessoas se escondem atrás de algumas instituições, Sim. né, o seu preconceito. Isso é de fato, né, e elas se justificam sem elas se perceberem na sua fala. Sim. O Brasil, de fato, a Constituição diz que o Brasil é laico, né, mas assim, alguns teóricos vão dizer que é uma laicidade francesa, né, porque, de fato, a gente ainda percebe muito no Brasil. Você vê, né, os municípios brasileiros, os eventos que o poder público geralmente apoia são voltados mais ligados ao cristianismo. As religiões de origem brasileira, você não vê muito apoio, né? Não existe muita, né, vamos dizer assim, não existe muito nem apoio e nem uma certa parceria do Estado em relação a essas religiões. Elas são excluídas. Sim. Vou dizer uma coisa para você. Um dos dados, né? A maioria do processo de intolerância religiosa que acontece hoje no Brasil são com as religiões afro-brasileiras, 78%, entendeu? Aí você vai para o Rio de Janeiro, onde algumas pessoas se convertem, depois que elas se convertem para essas religiões, outras religiões,
elas começam a invadir os terreiros, quebrar os terreiros. Ou seja, por que isso? Por que isso acontece, né? E aí, eu estava em outra live falando sobre a intolerância religiosa, um debate também com outros cientistas, sociólogos na área que estudou também a questão da religião. E um antropólogo perguntou assim para mim: será que o culpado de tudo isso não é a religião? Né? Ele questionou, assim foi até, né? Aí eu vou dizer assim, não existe, não, na minha concepção, não existe culpados. Por que não existe culpados? E, ao mesmo tempo, a gente precisa... Eu acho que a educação é o meio de a gente vencer tudo. Vê se o seu trabalho belíssimo que você faz. Primeira coisa para você levantar esse trabalho, você montou uma instituição, começou a formar gente. Então, o que eu estou fazendo hoje, o que a gente precisa, você como formador de opinião, é dizer assim: olha, gente, não podemos reproduzir a intolerância religiosa que desde a nossa colonização tem sido feita. Precisamos dialogar. Então, no momento que você também promove esse discurso, promove o diálogo, como é o meu objetivo nessa noite, eu não estou aqui trazendo a ciência da religião numa perspectiva acadêmica, não. Eu estou aqui dizendo, vamos dialogar com todas as religiões. Imagine, Fabíola, que os líderes religiosos do nosso Estado pudessem dialogar. Se sentassem um dia para dialogar, conversar, conhecer melhor o outro. Mas sabe por que isso não faz, Fabíola? Porque as religiões, que são maioria, não querem se submeter às normas, ou na cabeça deles é perder tempo quanto às minorias, entendeu? Então, isso é porque, infelizmente, a religião ela determina um poder hoje. Infelizmente, as religiões, os números, as maiores religiões determinam poder na mão dos seus líderes. E aí, no momento que ele vai dialogar, no momento que ele vai promover o discurso interreligioso, ele vai promover o diálogo interreligioso, né? Ele vai promover, ele se sente um pouco ameaçado, ou ele vai se sentir um pouco enfraquecido, entendeu? Então, assim, mas eu aqui, nessa noite, eu quero dizer para todos e para todas a importância desse diálogo. Eu acho que os líderes, se a gente não pode esperar só pelos líderes, talvez isso não venha a acontecer ou demore um pouquinho, mas os liderados podem começar a promover, tá certo, o diálogo, promover esse diálogo, mostrar para as pessoas que se você é espírita, eu sou católico, se você é espírita e eu sou evangélico, a gente pode ser amigos, a gente pode dialogar sobre isso, eu posso aprender sobre tua religião, tu aprender sobre a minha, né? E aí, sucessivamente. E é essa forma que a gente pode, vamos dizer assim, começar a minar, né, essa reprodução preconceituosa concebida por nós, entendesse? Sim, Desde o início da nossa formação enquanto cidadãos brasileiros, que foi o processo de colonização a partir do século XV. Né? Infelizmente, né, o combate na minha concepção, deixando bem claro, é a minha concepção. O combate para a intolerância religiosa, a gente só vai conseguir fazer isso dialogando. Porque, veja só, para eu dialogar com você, eu tenho que me desarmar. exatamente. Fabiola, tem gente que não consegue me escutar, porque eu sou da religião, eu sou pai de santo. Ela não senta nem perto de mim, eu sou pai de santo. Olha aí. Entendeu? Ela não permite nem sentar do meu lado, ela não permite nem se comunicar comigo, imagina, dialogar comigo. É como se eu fosse, que se cria na cabeça das pessoas, que o pai de santo, a mãe de santa, é a personificação do diabo. Exatamente. Sempre tem um preconceito que é imenso, que faz uma ligação entre as religiões afro com o mal. Aí eu digo, como é que a gente pode entender isso de sempre fazer essa ligação? Por quê? Eu não posso dizer isso porque eu não conheço a religião. Então, é o preconceito das pessoas. É o preconceito das pessoas. E é uma coisa tão séria. E a religião, Fabíola, um minuto só, quer dizer ligar homem a Deus. Aí quer dizer,
o catolicismo liga o homem a Deus, os evangélicos, né, os protestantes ligam o homem a Deus, as religiões afro-brasileiras ligam o homem a Deus, o espiritismo liga o homem a Deus. Então, são religiões, Sim. entendeu? Ou seja, cada um com a sua forma, mas aí a gente não pode. Eu sempre digo isso, e se você observar direitinho, como é a convivência nas pessoas no lar, onde as pessoas professam religiões diferentes. Né? Às vezes é conflituoso, às vezes não. Às vezes aquela família já chegou a um nível, né, bem, vamos dizer assim, através do diálogo, de uma convivência mais legal. Tem outras que não. Não é Sim, isso? sim, sim. Porque Já tem cria umas que são seus filhos, agressivas. já Tem cria umas... seus filhos com a tendência da sua religião, só que poderia ser normal, algo normal. Eu vou levar meu filho na religião que eu acredito, mas vai chegar a hora que ele que precisa escolher a religião que ele se encaixa, a religião que ele sente a sua fé mais profunda, a religião que ele sente a sua crença maior. Né? Eu acho que é esse respeito que dentro de casa começa faltando. Eu acho que esse preconceito, essa intolerância começa com os pais. Não é verdade, Ricardo? Verdade. Começa com os pais. É uma coisa tão séria que, olha só, para a gente falar de liberdade de religião, a gente tem até na nossa Constituição Federal. Veja, isso é tão incabível, né? Mas no nosso país a gente precisou ter, na nossa Constituição Federal, um artigo que prezasse o respeito pelas religiões, tá? Então, que ela diz assim, que ela estabelece a liberdade da crença e que é inviolável, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e a proteção dos lugares dessa liturgia. Então, precisou a lei entrar, precisou um aparato jurídico para que se pudesse se fazer respeitado a crença do outro. Isso é triste. Muito. Olha, eu sou recém-formada em Direito, então, pela minha recente formação, eu fico muito feliz em ver a minha profissão interferir de modo a que o seu direito de ter a sua crença seja respeitado. Mas, como pessoa, como ser humano, eu digo que isso é muito triste, professor. Precisou ser criada uma lei para você respeitar a minha crença? Como é isso? Isso. Fabíola, e tem uma coisa assim, sabe, quando você leu aí a Constituição, né, que eu acho... A gente está vivendo um momento muito polarizado, né, onde as pessoas, assim, se eu sou de um partido, você é de outro, a gente não pode ser amigo, a gente é inimigo. Amigo. Não, já somos inimigos naturais. Isso. Né? Se eu penso diferente de você, é inimigo. Então, a gente observa, como você falou muito bem, né, que às vezes as pessoas se escondem atrás das instituições, dos órgãos, para demonstrar o que elas são. Exatamente. Mas isso, a gente não pode partir desse pressuposto ou pegar essas questões e se dar como vencido. Não. Né? Vocês observem que em 2019 houve um aumento de 56%. Isso é muito grande. Das denúncias. Olha, eu quero realmente enfatizar essa fala do professor, porque olha só, 2019 houve um aumento de 56% de denúncias no Brasil relativo à intolerância religiosa. Vê que número alto. Isso. Mas sabe por quê? Como é que podemos ficar sem debater um tema desse? Isso. Porque culturalmente se dizia futebol e religião não pode se discutir. Você já ouviu isso? Muito, muito. E política, né? E política, religião e futebol. Agora veja, quando eu fiz a minha graduação, um tempinho, viu? Faz tempo já. Eu fiz história. O professor dando aula, na época, ele me marcou. E ele disse assim, olha, Karl Marx disse que religião é ópio do povo. Aí eu disse, como religião? Porque eu sempre vi, há 4 décadas atrás, que a religião mexia nos outros setores, na economia, na política, na sociedade. Porque a religião muda até a moda, Fabíola. É verdade. A forma de vestir as pessoas. É verdade.
Entendeu? Então, a religião muda vários segmentos da sociedade. Só que há 4 décadas atrás, quando o professor vai me dizer, porque não se estudava na academia, né, as pessoas que eram marxistas, e ele era marxista, e ele dizia, olha, religião não se estuda, mas eu sempre via, eu como historiador estudando a história, eu digo, não, eu acho que a religião é um elemento importante. Tanto que eu fui me dedicar, sempre me dediquei, sempre estudei o fenômeno religioso, mesmo na condição de historiador. E para você compreender, e a gente vê nos nossos dias como isso, como um elemento religioso tem influenciado e mudado muita coisa em todas as esferas, política, econômica, social, cultural, Sim, sim. tá certo? Porque hoje já existe músicas gospel, hoje só existe todo um processo cultural construído por um grupo religioso que hoje não é a maioria no Brasil, mas cresceu muito, Cresceu muito. né, em relação aos católicos, que são maioria. Então, o que é que eu venho dizer a você em relação a essa questão aí? A impressão que eu tenho é que quanto mais um grupo religioso eles crescem, mas eles querem reproduzir aquilo que a gente recebeu na colonização. Eles querem mostrar que eles são maior. E aí eles querem impor as suas verdades e os seus dogmas. Para dominar a sua crença. Isso. Assim E a partir daí, os que são excluídos, os que são de minorias, eles pagam um preço maior pela discriminação e pelo preconceito. Né? Agora, a gente não pode reproduzir isso. Eu costumo dizer o seguinte, nós, professores, nós, formadores de opiniões, nós que trabalhamos levantamos bandeira, qualquer bandeira, nós temos a obrigação de dizer, olha, também não podemos admitir a intolerância religiosa, pois todo ser humano, ele também tem um direito de escolher ou de praticar qualquer tipo, credo, de religião, pois a nossa Constituição dá direito a todos para isso. Sim. E, inclusive... Né? Só que... Desculpa, pode falar. Fale, desculpa. Inclusive, né, tem pessoas que acham, né, que que não existe nenhuma lei, que não existe os direitos humanos, a secretaria não respalda. Quando eu vou conversar, existe um disco que tem. Existe um disco que tem. Mas sabe por que, Fabíola, eu estou aqui com você primeiro, como eu disse a princípio, né, pela sua bandeira, pelos que você tem levantado esses anos todos, pela história do seu filho, por todo esse processo que você tem feito pela cidade do Recife. Eu queria também estar aqui e usar também essa sua influência que você tem em Recife para promover o diálogo, né? E a gente precisa compreender, todo mundo compreender que eu preciso promover o diálogo, eu preciso entender que a minha religião ela não é única, que o outro tem a dela, eu preciso compreender. Vamos fazer intercâmbio? Né? O intercâmbio é quando eu vou para outro país aprender a língua, quando eu volto para a minha cultura de novo. Eu não vou voltar com a cultura do outro, não. Quando eu vem para a minha cultura. Vem com mais informações. Isso. Ai, meu Deus. Isso. Olha, o nosso tempo, infelizmente, já está acabando, porque eu já estou sentindo muito, porque a gente ainda tinha um tanto de coisa para falar. Mas eu não posso deixar de falar de forma alguma da Lei 9.459, tá? Essa lei, ela estabelece como crime a prática de discriminação e preconceito contra as religiões, tá? E isso é inafiançável, é bom eu preciso falar isso, tá? E é com pena prevista de 1 a 3 anos. Então, olha, falar não. Ser intolerante religioso é crime no nosso país. A intolerância religiosa é crime no nosso país. Né? A gente tinha uma pergunta que o professor já respondeu com maestria. Né? Qual seria a forma para amenizar, né, tantos conflitos? É o diálogo. Né? O professor veio falando sobre isso. Queria muito que você concluísse a sua fala, enfim, falando sobre isso. Fabíola, veja só, eu queria, no dia de hoje, né, dizer para você o seguinte, que como é que a gente pode fazer a nossa parte lá na nossa esfera, no nosso mundinho, né? É justamente a gente não reproduzir.
reproduzir a intolerância religiosa. É a gente Isso. se policiar e compreender que no mundo, né, na formação cultural como a nossa, não se justifica a intolerância, né? Então, todo mundo tem o direito de ser o que quer, de escolher a religião que quer e fazer o que quer, né? No sentido de a gente compreender que, se por acaso eu tiver dificuldades, preconceito, porque eu costumo dizer, sabe, Fabíola, que o preconceito ele pode ser tratado. Porque às Sim, vezes sim. a gente é construído numa sociedade muito preconceituosa, desculpa. E aí a gente pode trabalhar isso, mas quando a gente se apercebe disso, você procura ajuda no sentido de pessoas que têm uma cabeça, vai dialogar, abrir, né? E Isso. você é um exercício, tá bom? E Que a minha começa com a mensagem nessa vontade, né? noite, É. e tem que ter vontade, tem que se abrir e Tem que se desarmar-se, abrir a isso. se abrir e desarmar. Agora veja, Fabíola, minha mensagem hoje é o seguinte: vamos dialogar, vamos promover o diálogo, vamos, vamos se desarmar no sentido de aprender o que é que outra religião pode me ensinar, né? Minha gente, Exato. eu como estudioso da área, eu estudo muitas religiões aí e tal, e a gente vê cada beleza em cada religião. Todas elas têm sua beleza particular, Sim, né? A gente sim. só precisa se permitir. Muito obrigado pelo convite, Eu que muito tenho que feliz de estar com agradecer você, muito, muito feliz muito. por sua trajetória. Eu estava conversando com duas amigos de Recife aí, que como eu trabalho aí também e estudo também, faço meu doutorado aí na Unicap, eu estava falando sobre você, né, da sua trajetória, né, eu acho que pessoas que eu não conhecia, né, tal, mas eu estou muito feliz em saber que você, durante esses anos, tem trazido essa trajetória e você, de fato, é uma pessoa que vai chegar no legislativo defendendo uma causa, uma bandeira, e uma bandeira que me contempla, no sentido de, porque às vezes as pessoas, elas são muito egoístas, não é? É no sentido que elas só querem bandeiras que atendam aos seus interesses. Mas Isso. eu, como docente, como professor, eu digo a você que precisa alguém estar no poder legislativo para poder não só fazer com que as leis, que você falou que é muito bonito, mas fazer com que elas, de fato, sejam De fato, sejam. executadas, É, exatamente. cumpridas, né? Brigadão, viu? E meu Muito respeito e minha obrigada. admiração. Eu também lhe agradeço muito, tá? Olha, isso aqui não foi nenhuma live, foi um show, né? Um beijo para todos que participaram, tá? O nosso tempinho já está no fim. Agradecer demais e dizer que a live vai ficar lá no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram. Vale demais a pena a gente multiplicar isso aí. Foi uma aula. Professor, Obrigadão. grande beijo. Obrigada, gente. Boa Outro. noite a todos. Boa noite.